Boa noite a todos, minhas irmãs, meus irmãos. É para mim mais um bom motivo de alegria e de satisfação estar aqui. Eu estava falando com o nosso irmão Leandro, né? Que a primeira vez que eu estive nessa casa era ali na Intendente, na frente da escola de natação. E desde aquele primeiro dia me senti muito bem dentro da casa, me sentindo acolhido, como disse a nossa irmã, me sentindo em casa. Então, sempre que aqui estou, é motivo de alegria em meu coração. Com essas palavras, eu deixo os meus sinceros votos de que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. O tema de hoje, a nós solicitado, ele vem de uma passagem bastante importante da vida pública de Jesus, o Cristo de Deus, quando aqui esteve encarnado há mais de 2000 anos. E nesta situação em que ele se encontrava, tanto quanto hoje, ele falava àqueles mais oprimidos pelas dificuldades, pelas vicissitudes da vida. Tanto quanto hoje nós necessitamos de falar àqueles que sofrem. Porque quem atende, como há pouco estava aqui, eu bati os olhinhos ali, vocês estavam em atendimento fraterno, né, Nazaré? Quem atende os irmãos que chegam à casa, a gente vê o quanto de sofrimento existe, porque nós, como disse muito bem a nossa leitura inicial, nesse processo reencarnatório, nós nos olvidamos, nós nos esquecemos dessa origem divina que nós temos e nos sentimos assoberbados pelas situações geradas pela vida encarnada, nos sentimos muitas vezes oprimidos pelas situações de dificuldade com que nós passamos. Essas são as tais dores da alma, como a nossa orientadora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, tanto vem nos orientando em todos os seus livros daquilo que costumamos chamar a série psicológica de Joana de Ângeles. E Joana diz assim, do momento em que nós sentimos um vazio existencial, e quando a gente trabalha com atendimento espiritual da casa, a gente sente isso, dos irmãos chegando, das irmãs chegando, com esse vazio que tanto, por mais vazio, quanto mais vazio, tanto mais nos oprime. Então, a consolação do Cristo, ela vem através dessas palavras. E ele diz assim, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele diz assim, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, com essas palavras, a gente encontra motivos de, reforçados pela fé e pela esperança, darmos sequência à nossa vida. E sabemos que, ainda como consequência dessa efeméride, dessa situação ocorrida em todo o planeta,
que é o advento dessa epidemia coletiva, ou tanto chamada como pandemia, chega ao orbe planetário terrestre e chega devastadora. Ela chega ceifando vidas e vidas e trazendo desesperança e trazendo opressão e trazendo depressão para tanta gente que hoje nós sabemos pelas estatísticas que dentre as consequências da pandemia do Covid-19, nós temos a alarmante cifra dos desencarnados pela doença, mas temos cifras mais alarmantes ainda dos casos patológicos de depressão profunda. E mais ainda alarmante, do crescimento dos casos de irmãs e irmãos que tiram a própria vida, acreditando dessa maneira se libertar, quando, em realidade, pela ótica desse ser imortal que somos todos nós, é ao contrário que ocorre. Ao invés da liberdade, nós adentramos através dessa atitude num cárcere bastante comprometido que muito trabalho nos dará para dele se libertar. Julgo é uma palavra que muita gente põe um Lzinho ali, né? Um L. Acha que é julgo, de julgar, mas é julgo, de submeter, de subjugar. Então, ali, ó, eu moro no Rio Vermelho. Tá vendo ali, ó? Aquilo ali é uma canga, como a gente fala aqui, né? Lá tem carro de boi até hoje, inclusive, White, de vez em quando, agora, não no sábado passado, no outro, teve esse encontro. Uma vez ao ano, mas mais do que uma vez ao ano, tem encontro de cavaleiros e de tocadores de carro de boi. Então, lá no Rio Vermelho, a gente ainda está acostumado com esse sistema tão antigo, né? Mas essa canga é o jugo. Por que é o jugo? É porque coloca os bois, ou seja lá, os cavalos, ou seja lá, qualquer animal de tração, coloca, primeiramente, enfileirados e, segundo, conduzindo a sua força para a mesma direção. Então, o jugo faz com que a gente consiga olhar para frente e nos direcionar adiante, sem nos dispersar. Se não fosse o jugo, ia um animal para um lado, outro animal para o outro. Então, através do jugo, ocorre isso. Então, é essa peça que é o jugo. E fardo, em realidade, é um embrulho, um pacote de mercadoria. Então, quanto mais mercadoria tem dentro do fardo, mais pesado é. Então, quando Jesus, na sua simplicidade para falar para os simples e os humildes, ele fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está dando o quê? Esperança. Porque ele convida, antes de tudo, todos a serem tal qual ele. Então, a nós todos vem esse convite de conseguirmos realizar na nossa vida essa ótica diferenciada mediante as vicissitudes, mediante as atribulações, mediante as dificuldades. Que é a ótica do Filho de Deus que tem consciência da sua divindade. Dessa forma, nós nos transformamos e na nossa transformação nós temos condição de manter a nossa fé e de manter a nossa esperança, porque é o trabalho e a dor que fazem, mais do que qualquer outra condição de vida, o nosso progresso. Se nós vivemos uma vida sem ou com muito poucas dificuldades,
nós não temos a oportunidade de acrisolar essa nossa alma. Nós não temos oportunidade de trabalhar a nossa alma. Já dentro disso, o próprio Leon Denis, num livro que é nesse aspecto da qualidade de vida, em termos de consciência de vida, talvez seja um livro de cabeceira, como de vez em quando eu costumo falar, que é o problema do ser, do destino e da dor. O livro, ele tem 3 partes. Na primeira, ele fala sobre o ser, o nosso ser. Aí, a segunda, ele fala sobre o tal destino, onde ele demonstra que o destino é inexorável, o destino infalível não existe. E a terceira parte, ele fala sobre a dor. E ele, falando sobre a dor, ele diz assim: a razão de ser da vida é o aperfeiçoamento de cada um de nós, por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Ele fala nesse livro de uma forma muito poética, como é comum na escrita do Leon Denis. Ele fala: nós saímos do estado da besta para o estado do anjo, do animal para o angelical, e nós estamos nesse meio de caminho. Mas somos sim perfectíveis, não somos perfeitos, porque na escala evolutiva do ser, nós ainda estamos nos primórdios ali, nos primeiros degrauzinhos. Não dá para dizer que nós somos perfeitos. A nossa perfeição, ela é relativa nesse estágio de nossa vida. Mas a gente pode atingir essa perfeição relativa. Porque ainda muito nos falta de amplitude no nosso entendimento intelectual, no nosso entendimento moral e nossa prática de amor, para que a gente possa ter a tal da perfeição. Então, nós somos hoje ainda perfectíveis. E nesse processo de perfeição é que a gente vai conquistar, e vem conquistando, pouco a pouco, essa elevação ao estado da angelitude. E aí o Leon Denis diz assim: a dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Porque uma coisa são os saberes, outra coisa é a sabedoria. Se saberes dissessem diretamente respeito à sabedoria, aqui na UFSC a gente estava cheio de pessoas iluminadas, como o Siddhartha Gautama, quando ele se iluminou no meio do inverno, debaixo daquela árvore que floriu e se tornou um iluminado, né? O Buda. Mas não, uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. A sabedoria, ela implica num dever moral, que é o dever da aplicação efetiva do conhecimento em busca daquilo que o Leon Denis diz. Ele sempre fala, em diversos livros ele coloca, em busca do bem, do bom e do belo. Então, uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Então, ele diz que a sabedoria é o prêmio. Hoje eu tive a oportunidade de receber um vídeo, White, uma irmãzinha nossa lá da Centro Espírita Irmão. Para quem não conhece, eu trabalho no Centro Espírita Irmão Erasto, aqui na Cachoeira, aqui da CERT. Trabalho também lá no centro, mas é mais aqui porque eu moro para cá, né? E uma irmãzinha nossa precisava editar um vídeo colocando legendas. Aí ela: Felipe, você conhece todo mundo aí? Me diz uma coisa, quem é que pode editar um vídeo para mim que eu estou precisando colocar uma legenda? Eu falei: conheço sim, eu. Ah, você faz isso? Faço, para ti eu faço. Aí eu recebi o vídeo. Mas que coisa maravilhosa, minha gente. É uma senhorinha argentina falando, está sentado lá umas celebridades que ali, pelo que eu vi, parece que é aquele presidente atual da Argentina, uma senhorinha assim já na altura dos seus 90 anos,
e ela fala sobre os velhos. E ela diz assim: a tarde chegou para nós. E assim ela vai discorrendo, falando umas coisas maravilhosas sobre a sabedoria de estar na idade que ela representa como a tarde da vida. Então ela fala, nós não somos velhos, a tarde chegou para nós. Então essa sabedoria é disso que nós estamos falando. E aí então, para nos auxiliar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é justamente esse aqui, ó, esse é o Evangelho, o capítulo 6 é o Cristo Consolador. Neste capítulo, justamente o primeiro tópico desse capítulo diz: o jugo leve. E nesse capítulo, ele diz assim, ele diz assim, eu pulei o Pão Nosso, mas eu volto. Lá nesse capítulo ele diz que Jesus promete outro Consolador, que é o Espírito de verdade. Que quem foi? Foi o organizador espiritual dessa doutrina dos Espíritos. Foi o Espírito de verdade. Foi ele que organizou, através do trabalho de codificação realizada por Allan Kardec, mas o coordenador espiritual da doutrina dos Espíritos foi o Espírito de verdade. E ele diz assim, o Espiritismo vem cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. Porque vocês viram no Evangelho de Mateus, que ele fala, vai revelar aquilo que não estava sendo revelado para os instruídos da época de Jesus, por falta de acolhimento moral. Eles não conseguiam observar. Calcificados que estavam no seu orgulho. Se a gente for buscar a história dos hebreus, e no tempo de Jesus, o que estava acontecendo com o povo hebreu, a gente veria que era um povo totalmente dividido em castas, onde um se colocava sobre o outro, e um não olhava o outro como um irmão. Por isso da parábola do bom samaritano. Então são coisas, hoje não dá para a gente contar tudo isso aí, porque o tempo não nos permite. Mas são coisas bem interessantes da gente estudar e avaliar. E Jesus, então, ele deixa para, no momento adequado, isso ser revelado. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas, como eu disse. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Traz uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. Dá uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. E aí, na sequência ainda, eu vou voltar no Pão Nosso, que diz assim, no capítulo 81 do Pão Nosso, eu tinha visto, de vez em quando está aqui, né? E ele diz assim, apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Então, o Espírito Emmanuel, ele sinaliza para nós que essas regiões que foram preconizadas em diversas religiões passadas, como regiões quase que materiais, né? Eu, quando era criança, eu fiz escola católica, né? O catecismo, e eu ficava imaginando, gente, deve ser muito abafado na minha cabecinha. O inferno deve ser ruim, deve ser muito abafado, ficar lá debaixo da terra.
né? Então a gente localizava materialmente essas coisas. Não, ele vem dizer justamente o quê? Região espiritual diferente. Então, convivendo conosco, até volta ao atendimento fraterno. Nós temos pessoas que entram em nossa casa no inferno. Por quê? Porque é uma região espiritual em que a pessoa se encontra, tamanha a sua dificuldade em compreender a si mesmo e, consequentemente, compreender as coisas que lhe vêm. Porque não é o que nos atinge, e sim como nós nos permitimos atingir, que faz o nosso paraíso ou faz o nosso inferno. Eu tenho muita satisfação de receber sempre em casa, assim, semanalmente, uma senhorinha que ela recolhe coisa reciclável. E essa senhora eu conheço há muitos anos. E há muitos anos ela puxa a carrocinha dela e ela hoje deve estar com 70 adiantado. Para quem é lá do Rio Vermelho, é a Dona Rosa. Em anos, eu nunca vi a Dona Rosa com uma palavra infeliz. Ela está sempre com alegria no rosto. Debaixo de chuva, debaixo de frio, debaixo de sol causticante, ela está puxando a carrocinha dela feliz. Eu não estava em casa, semana passada ela passou, aí a minha esposa me mandou uma mensagem no WhatsApp, falando assim: Felipe, o marido da Dona Rosa viajou. O Covid levou ele. Hoje ela estava lá. Então, isso semana passada. E ela não reclamou, ela só contou. Hoje ela estava lá. E na mesma toada. Afinal, existe céu, existe inferno, existe purgatório, como era acreditado anteriormente? Sim. No nosso âmbito dessa dimensão espiritual. Essa senhora, para mim, é um exemplo de vida. É um exemplo de vida. E o marido dela, que eu conheci também, por conta da pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer. Porque ela não saía mais de casa, porque não podia, e a gente continuou guardando os recicláveis, né? Aí eu botava no carro, tudo ajeitadinho, e ia levar lá na casa dela. Aí quando chegava lá, o esposo dela, com um olhar tão simples e tão feliz quanto o dela, recebia a gente. E aí se pergunta, o que é que traz a felicidade? Então, falando desse exemplo, agora vamos adiante. Já ainda no capítulo 6, que fala que tem o tema o Cristo Consolador, tem um tema ali chamado O Consolador Prometido. E aí, o Consolador Prometido, ele vem com uma frasezinha do Evangelho de Jesus, daquele de Mateus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa frase está justamente naquele famoso sermão, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, onde Jesus fala a toda aquela população sofrida sobre as bem-aventuranças. Então está lá, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí vem a pergunta, como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. No estágio atual evolutivo, porque em o Livro dos Espíritos, lá no livro terceiro, ou na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós temos as leis divinas ou naturais.
E dentre as leis divinas ou naturais, nós temos a lei do progresso. Está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. E falando da lei do progresso, os Espíritos nos orientam que toda a obra de Deus evolui desde o seu princípio. Inclusive os orbes planetários, estelares, asteroides, satélites, tudo isso. Por quê? Porque é da lei do progresso toda a criação de Deus progredir. No estágio atual, nós ainda estamos numa condição vibratória desse nosso orbe planetário que ela permite a nós esse sofrer. Por quê? Porque em existências anteriores e na própria existência a gente acaba se afastando da lei do amor, que é a lei divina primordial e original. E uma vez afastado da lei do amor, nós acabamos promovendo desarmonias, desarranjos, tristezas, promovendo o mal para o próximo. Consequentemente, não existe nenhuma coisa que se faça que nós não tenhamos que recuperar através do nosso próprio sofrimento, muitas vezes, e através da nossa consciência. Então, uma vez que nós erramos, nós não precisamos e não devemos ter culpa, porque a culpa é um estágio infantil do nosso espírito. Nós precisamos, sim, reconhecer o erro e buscar uma forma de purgar essa falta moral nossa. Como? Nos arrependendo e buscando a reparação. Então, reconhecimento, arrependimento e reparação. E estamos num planeta ainda em momentos de muita oportunidade de purgação. Por isso que a turma lá nessas religiões fala o purgatório. O purgatório, o que é purgar? É igual uma ferida nossa. Por que a gente cria pus numa ferida? Porque o nosso organismo é perfeito. O que ele faz? Ele procura jogar para fora aquele ser diferente que não podia fazer parte da gente. Então, aquilo é um alienígena dentro do nosso organismo. O que o organismo faz? O exército dos linfócitos, o exército das células brancas do organismo, correm e encapsulam aquele ser estranho. E aí vira o pus. Aí o que faz? Vai jogar para o lado de fora do corpo. Então, por isso que a gente purga. O purgatório, o nosso purgatório é o quê? Jogar para fora aquilo que não pode estar dentro. Mas não é simples eliminar. O processo de cura de um ferimento na pele, por exemplo, é um processo que cumpre etapas. Da mesma maneira, purgar falhas morais nossas, ele é realizado através das etapas, que é o reconhecimento, não é? E a primeira coisa é reconhecer a falta. E através disso a gente ir buscar o reconhecimento, aí natural, a gente vê que a gente faltou com a lei de Deus, se arrepende e busca a purgação. É essa a etapa, né? Então diz assim: revela o objetivo, sofrimentos, que são crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. O sofrimento auxilia o seu adiantamento. Aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário.
palavra crise é uma palavra grega. Ela vem do grego, né? É uma palavra portuguesa que vem do grego. E essa palavra é uma raiz muito antiga na humanidade. Esse cri vem de um verbo chamado krinein, que quer dizer peneirar. Então a crise ela não é ruim. Nós é que olhamos com olhos assustados por uma crise. A crise ela é salutar para nós espíritos imortais. Por quê? Porque ela peneira aquilo que é necessário para nós. Quer ver um exemplo? A própria pandemia. Se o fulano tinha lá dinheiro dormindo no cofre do banco, que podia pegar a família e viajar, dar a volta ao mundo, ele conseguia? Não, estava tudo parado, logo no começo da crise. Se o fulano queria pegar, ou a fulano queria pegar o marido, o namorado, e ir no melhor restaurante aqui de Florianópolis para fazer uma refeição, podia? Não podia. Por quê? Porque existia um imperativo maior, que era uma crise oportunizada pela pandemia do Covid-19. O que fez essa crise? Peneirou valores. Não adiantava ter dinheiro ou não ter dinheiro. Tinha que conviver dentro de casa. É por isso que o povo se estapeou tanto e, infelizmente, fez até coisa pior do que se estapear. Porque já não tinha um convívio familiar salutar, mas teve que ficar ali convivendo. Mas, ao mesmo tempo, teve muitas coisas muito importantes e maravilhosas. Teve pais e mães redescobrindo seus filhos, que estavam sempre na mão dos outros. Ou era na escola, em período meio ou período integral, ou era com cuidador, e assim por diante. Teve tanta gente se reencontrando dentro do lar. Lar é outra palavra bastante antiga. É uma palavra que vem anterior a essas línguas que a gente conhece. É uma raiz, lar, que quer dizer o fogo familiar. O fogo da família. Por que o fogo familiar? Porque o homem não dominava o fogo. O fogo vinha para ele até como uma coisa assustadora, no tempo que a gente era brucutu, né? No tempo da pré-história. Era um treco assustador. Aí o que ocorria? Ele tinha fogo como? Através de uma combustão que ocorresse por efeito da natureza. No momento que ele começa a dominar o fogo, não é que nem hoje que a gente vai lá no fogão, aperta um botão, vira a chave ali do gás, aperta um botãozinho, pum, está aceso. Ele tinha que, além de conquistar. Então, as primeiras organizações familiares se fizeram em torno do fogo. E esse fogo, ele tinha que ser zelado 24 horas. Então, todo mundo fazia tudo em torno do fogo. E se revezavam em deixar ele aceso. E é um costume que nós temos até hoje. Aqui no Oeste, muita gente tem fogão a lenha em casa. E onde é que é o bate-papo bom? Em torno do fogão a lenha. Gente mais chique tem lareira dentro de casa. Onde é que é o bate-papo bom? Do lado da lareira. Nós estamos repetindo, nesse atavismo natural, nós estamos repetindo atitudes milenares que nós assumimos ao longo das nossas reencarnações. Então veja, uma crise como essa revelou muita coisa. Por isso que crise quer dizer peneirar. Peneira e deixa o que é importante. Toda crise, se bem entendida e bem conduzida interiormente, ela traz progresso. Até muitos anos atrás eu era executivo de companhia multinacional e veio lá uma campanha de alguém que achou tudo uma coisa genial. Era assim: tire o S da crise. Tire o S da crise. Crise, tem um S, você corta o S, fica crie. Então, o que nós precisamos fazer com a crise? Criar oportunidades de melhoramento, né? Então, ali, ó, o sofrimento auxilia o seu adiantamento, aceita sem queixas,
como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. Qual é o nosso salário com as crises? É a nossa automelhoria, é o nosso processo de perfeição. Eu estou bem pertinho do término, né? E então eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque a gente tem que cumprir com as obrigações, né? O que eu digo para as irmãs, para os irmãos é assim. O Emmanuel tem um livrinho muito bonitinho no bom sentido, né? Chamado Calma. Alguém já viu esse livro? Pois é. E lá tem, se eu não me engano, é o item 18, tem um tema chamado Nas Crises. E o Emmanuel dá a cartilinha certinha de como resolver esses problemas. E a primeira coisa é ter calma. Em qualquer crise, a primeira coisa é ter calma. Porque o desespero, o medo, o terror, ele nos cega. E nos cegando, ele não nos permite visualizar os caminhos, que às vezes estão na nossa frente e a gente não está vendo. Estava eu, a minha esposa e um amigo nosso, mineiro. Muito boa gente. A gente estava uma vez, há uns 8 anos atrás, lá na praia, no lado das Gaivotas, da praia, aqui da Praia dos Ingleses. E bati papo, na água, estava um calor terrível. Aí a gente na água, batendo papo, com a água até a cintura, e de repente nós entramos numa puxada de correnteza. E a coisa foi, aí chegou, e aí a gente continuou falando, estava animada a conversa, e ficamos ficando praticamente boiando, tal. E quando fomos ver, a correnteza já tinha nos puxado muito longo, assim, muito para dentro. Aí eu olhei, comecei a ver o povo ficar distante, né? Aí eu falei assim, gente, vamos embora para a praia, porque nós estamos muito longe. Aí, cadê que eu conseguia? E cadê que todo mundo conseguia? E a coisa foi ficando. Aí um rapaz de stand-up, inclusive é lá do meu bairro, ele olhou, veio com stand-up, vocês querem uma ajuda? Aí eu falei, eu quero. Aí me agarrei no stand-up dele, a minha esposa, muito valentona, falou, não, pode deixar que eu vou nadando. E o outro rapaz também foi lá, o homem é tudo mais moloide do que mulher, né? Aí foi, e fomos nós agarrando no stand-up dele, dali a pouco já tinha os guarda-vida, nadando, não sei o quê. Aí um deles chegou, jogou um borrachão assim, daqueles que eles têm para mim, falou, põe assim debaixo do coisa. Aí botei, ele foi nadando e me puxando. Bom, moral da história, nós ficamos tudo com cara de tacho, saindo no meio da praia e todo mundo olhando, parecia o acontecimento do dia. E foi, né? Talvez. Aí o que acontece? Depois que nós saímos, o guarda-vida chegou e falou assim, olha, vocês tinham que ter observado o que estava acontecendo. Ao invés de vocês nadarem para a praia, vocês tinham que ter nadado para o lado, porque a correnteza ela te puxava aqui. Se você desse 5 metros de natação, você já saía da correnteza. Por que nós não vimos? Porque nós nos apavoramos. A gente se cegou para a oportunidade. E assim acontece com todas as crises da nossa vida. Então, minhas irmãs, meus irmãos, compreendendo que esse nosso mundo é um mundo ainda de expiação e provas. Por quê? Porque a transição ela não se faz como um salto. A transição ela se faz por etapas. Nós vamos aproveitar essa condição que temos de ter essa doutrina reveladora e consoladora e vamos buscar nos melhorar para que dessa maneira, de fato, a gente consiga entender o nosso sofrer e fazer, como Joana fala, fazer o nosso bem sofrer. Porque
a martelada do ferreiro no ferro quente é que molda a ferradura. Então a gente tem que entender que é no sofrimento que a gente molda o nosso espírito. E assim a nossa alma, reconfortada pela realidade de esperança e de fé, que é a realidade desse futuro que nós estamos formando para nós, essa alma, um dia, quando assim Deus, em sua providência, resolver, saindo desses grilhões, dessa prisão corpórea que nós estamos, poderemos olhar para trás e sentir o alívio e a alegria na alma imortal de ter realizado o nosso dever. Desejo a todos, então, minhas irmãs, meus irmãos, que Deus, em sua misericórdia, justiça e bondade, cubra todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, com suas bênçãos de luz, paz, amor e harmonia. Agradeço imensamente a boa vontade e a paciência que todos tiveram de me ouvir. Uma boa noite.